Página 51. A história regional e suas conexões com a escala nacional e global. Introdução. É necessário deixar claro que, com as constantes mudanças com a globalização, o mundo não é o mesmo. Portanto, entender a região hoje é vê-la como um produto de articulações que são engendradas constantemente no espaço. Bese, 2010. A discussão relativa às questões de história regional e suas conexões com a história nacional e global é bastante ampla, densa, e o problema da valorização de uma em detrimento da outra não se restringe ao tempo atual. Há muito esse assunto vem sendo debatido entre os historiadores. Vamos entender um pouco sobre isso nesse tópico. A história regional e suas conexões com a escala nacional e global. Atualmente, existe uma preocupação entre historiadores e cientistas sociais em compreender e explicar as circunstâncias, as rupturas, os acontecimentos passados, presentes, que se formam e modificam-se com a sociedade global. Sociedade essa que influencia as sociedades nacionais, regionais e, em muitos casos, as locais. Darcy Ribeiro, no livro Povo Brasileiro, faz uma profunda análise das características históricas e antropológicas da sociedade brasileira. Partindo do princípio de que uma região é resultado de um processo histórico, cabe perguntar: no momento em que processos de globalização e fragmentação dominam as discussões sobre recortar ou não o regional para melhor entendê-lo, dominá-lo ou mesmo reproduzi-lo, analisar a história sobre o enfoque regional ainda é uma alternativa viável? E por quê? Em que medida as questões vindas do exterior afetam as questões regionais? Além da influência do global sobre o regional, devemos observar a vinculação entre eles, na medida em que os circuitos globais transformam e são transformados por fenômenos de nível local, e ainda como estudar o regional levando em conta as influências nacionais? Você estudou anteriormente que o conceito de região sofreu modificações importantes nos últimos tempos. Assim, a referência da região à nacionalidade começou a ser substituída, pelo menos em parte, pela referência à globalidade. Nesse sentido, José Clemente Pozenato, por meio de seus textos, nos subsidia a pensar sobre essa questão. Acompanhe a seguir. A identidade de cada região ganha novo significado e até mesmo novo realce durante o período de organização das nações. E ainda hoje, naqueles territórios em que a questão da divisão nacional ainda não foi resolvida ou em que a consolidação das relações internas constituintes da nacionalidade ainda está em processo. A ideia de região sempre se ergueu em contraposição à ideia de nação, ora com o intuito de integração na perspectiva do poder central, ora com o intuito separatista ou, em grau mais atenuado, com o intuito de afirmação da identidade própria, na perspectiva dos movimentos regionalistas, por exemplo. Exemplos atuais de conflito entre região e nação, ou entre regionalidade e nacionalidade, podem ser observados inclusive na Europa, que foi o primeiro continente a se organizar em nações. No Brasil, um país de dimensões continentais, a questão regional nunca deixou de estar presente, sob diferentes formulações, desde a independência, mais especialmente no período republicano, quando se institui um governo central forte, um precário equilíbrio com a ideia de federação de estados, isso no plano político e administrativo. Não será diferente no plano cultural. Ruben Oliven, um antropólogo social, entende que a afirmação de identidades regionais no Brasil pode ser encarada como uma reação e uma homogeneização cultural e como uma forma de salientar as diferenças culturais. Essa redescoberta das diferenças e a atualidade da questão da federação numa época em que o país se encontra bastante integrado do ponto de vista político, econômico e cultural, sugerem que no Brasil o nacional passa primeiro
pelo regional. Ou, na nossa perspectiva, o regional define-se por contraposição ao nacional. No caso brasileiro, apesar de alguns sintomas isolados de separatismo, as lutas regionais têm sido vistas como busca de relações cada vez mais adequadas de integração nacional, nas quais haja um grau satisfatório de respeito às diferenças de cada região e também um grau satisfatório de atendimento administrativo de suas carências. Parece, pois, ser um fenômeno evidente ou de que a globalização e a regionalização, tanto da cultura quanto da política e da economia, mantêm entre si alguma espécie de relação, como houve em muitos aspectos, continua existindo uma relação entre regional e nacional. No Brasil, mesmo que permaneça com maior força a ideia de região, tendo como referência a nação, de alguma forma essa relação começa também a ser afetada pelos processos supranacionais e globais. No plano da cultura, essa possível relação entre região e mundo já foi observada. Oliven, ao analisar a questão regional no Brasil, nos dias atuais, afirma que todo esse processo de mundialização da cultura, que dá a impressão de que vivemos numa aldeia global, acaba repondo a questão da tradição, da nação e da região. Dessa forma, é possível afirmar que a ideia de região no Brasil tem uma referência no passado, atrelada ao processo de consolidação da nacionalidade que começou com a independência lá em 1822. E o historiador, como lida com essas questões? Como conciliar regional, nacional e global? A história, ao dar ênfase aos estudos menores, que requerem escolha de temas, de problemáticas e de objetos bem definidos em tempos de espaço e temporalidade, opta por uma abordagem densa que, mesmo sendo, em certo sentido, diminuída, não exclui o caráter complementar da macrohistória. É importante que o estudo da história regional esteja relacionado com a macrohistória, para não fragmentar o conhecimento histórico ou torná-lo inócuo, sem sentido e laudatório. Nota: significado laudatório, que celebra, glorifica, elogia, engrandece. Procedendo dessa maneira, vamos compreender que a região está historicamente inserida no todo, isto é, os acontecimentos observáveis em nível regional podem quase sempre referir-se a uma disposição mais ampla, nacional ou mundial, ou compor uma tendência interna do contexto particular. Assim sendo, a história regional nada mais seria do que um acontecimento que contém a presença do particular e do universal.